Fala galera, Geração Ruiós, Lucas Martins, e é uma honra ter vocês aqui conosco. Você já prestou atenção que geralmente quando as pessoas falam sobre salvação, elas estão sempre ligando que salvação é ir para o céu? Só que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que ir para o céu é a consequência da salvação. A salvação, ela vem muito antes da gente ir para o céu. A salvação, ela começa aqui nessa terra. Mas para nós falarmos de salvação, é necessário nós falarmos sobre como surgiu o pecado. Quando eu leio o que está escrito em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 14 ao 17, e Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 14, nós percebemos que existia um anjo na qual ele era perfeito nos seus caminhos, que ele andava nos caminhos de santidade ao Senhor, só que um dia se achou iniquidade no seu coração. E essa iniquidade foi porque um dia ele chegou a pensar que ele poderia sentar no trono de Deus, de que ele poderia tomar o lugar de Deus. E por mais inexplicável que seja, o mal passou a existir ainda mesmo no céu, no meio de seres perfeitos. Satanás, ele tenta sempre levar os seres criados por Deus a acreditarem de que o método de Deus não é o método correto, de que as leis de Deus não são as leis corretas e de que essas leis, elas precisam passar por um tipo de reforma. Então ele sugere outro tipo de filosofia que a primeiro instante parece interessante, mas esses caminhos só nos levam à morte. E essa filosofia acabou que causando uma grande batalha lá no céu. E a Bíblia nos deixa claro que lá no céu houve essa batalha. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa batalha que um dia começou lá no céu, ela foi transferida para essa terra. E nessa terra, quando Satanás foi expulso, existia dois habitantes, Adão e Eva. E esses habitantes também tinham uma lei. A sua eternidade dependia da obediência a essa lei. O próprio Deus tinha dito, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Satanás, sabendo dessa lei, ele então faz da serpente um médio e vem a tentação para cima de Eva. Eva cai na lábia de Satanás, então come desse fruto, oferece ao seu esposo Adão e ambos caem em pecado. O pecado então passa a existir no mundo. Só que quando o pecado passa a existir no mundo, algo curioso acontece. Geralmente, quando as pessoas pecam contra nós, qual é a nossa tendência? A nossa tendência sempre é nos afastar das pessoas que nos fizeram mal. Isso é uma característica de uma pessoa que tem um coração pecaminoso. Mas qual foi a atitude de Deus diante da maior tragédia do mundo, que foi o pecado? Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo do 8 ao 10, nós percebemos que na viração do dia, Deus vai atrás do pecador. É incrível que Deus é totalmente diferente de nós. Quando nós pecamos ou alguém peca contra nós, a tendência é nos afastar. Mas quando nós pecamos contra Deus, Deus vem atrás do pecador. Isso mostra muito claro de que Deus realmente é um Deus de amor. E de que Ele não é como um homem. Ele é totalmente diferente. Deus sempre busca o homem para perdoar. Só que precisamos entender que o perdão não nos livra das consequências. Uma vez que o casal pecou contra Deus, Deus vai atrás deles para perdoar, mas Deus não livra da consequência do pecado. Ele dá o perdão,
mas a consequência ela fica. E quais foram as consequências que o pecado trouxe sobre a humanidade? A primeira consequência você pode ver lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, que fala que por meio do pecado a morte começou a existir no mundo. A primeira grande consequência do pecado é de que a morte passou a existir. A segunda grande consequência do pecado é que a partir de agora, depois do pecado, o homem então passou a ter um coração mau. E isso você pode ler lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O homem passou a ter, como nós chamamos de a natureza pecaminosa. E a terceira e grave consequência que o pecado trouxe, ela se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, que eu gostaria de ler com você. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, é nos dito o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A terceira e grave consequência que o pecado trouxe a esse mundo é que nós nos tornamos filhos da ira. Ou seja, em outras palavras, nós nos tornamos filhos do diabo. Eu sei que esse discurso é um pouco duro e que geralmente nós não gostamos de escutar, de que o pecado nos fez filhos do diabo. Mas é isso que a Bíblia apresenta. Quando o pecado entra no mundo, o nosso coração ficou tão mal que nós ficamos semelhantes ao próprio diabo. E é por isso que eu gosto de encarar que a salvação ela não pode ser relacionada somente ao céu. Porque quando eu leio o que está escrito em Mateus no capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus veio a esse mundo para nos livrar dos nossos pecados. Então, se Jesus ele veio nos salvar dos nossos pecados, a salvação não pode ser somente ir para o céu. A salvação ela começa aqui nessa terra. E se nós prestarmos atenção na missão de Jesus aqui nessa terra, ele começou a nos salvar aqui mesmo. Lembra que o pecado trouxe a morte para o mundo? Na Bíblia existem 3 tipos de morte, que é a morte temporal, a morte espiritual e a morte eterna. A morte temporal, todos nós podemos passar por ela. Jesus, ele não fez nenhuma promessa de que nós poderíamos ser livres desse tipo de morte. Mas ele nos prometeu que nos livraria, nos salvaria, tanto da morte espiritual, como também da morte eterna. E isso você pode ver em João. João capítulo 3, versículo 16 já nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus veio a esse mundo, ele nos livrou desta consequência. Nós não somos obrigados a termos morte eterna. Em Jesus, nós podemos ter a vida eterna. Então Jesus nos livrou, Jesus nos salvou da morte eterna. E Jesus também nos salvou da nossa natureza que é mal, desse coração que é mal. E como ele fez isso para nos salvar? Quando nós lemos o que está em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6 ao 9, nos dito. 1 Samuel 10, 6 nos dito: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Como Deus nos salva desse nosso coração tão pecaminoso? Enviando o seu Santo Espírito. Nós não somos obrigados a corresponder à maldade do nosso coração. Deus nos salvou dessa maldade enviando o seu Santo Espírito. Então, nós já fomos salvos da morte eterna, nós já fomos salvos desse coração mau. E por último, como a consequência foi nos tornarmos filhos da ira, filhos do diabo, em Romanos capítulo 8, no versículo 12 ao 17, nos dito: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Por meio de Jesus, nós fomos salvos da filiação com Satanás. Pelos méritos de Cristo, nós podemos ser considerados como filhos e filhas de Deus. E esse é o plano da salvação. Jesus veio a esse mundo para nos salvar da morte eterna, do coração maldoso que nós temos, e ele veio nos salvar da filiação com Satanás. Nós podemos ter vida eterna, nós podemos ter um coração semelhante a Jesus e nós podemos ser considerados como filhos e filhas de Deus. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Ele quer nos salvar para tornar cada um de nós filhos e filhas do Pai Celestial. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, compartilhe, comente. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque nós temos o sonho de ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra.